Aleluia. O Senhor é bom? Aleluia. Glória a Deus. Então, amados, vamos celebrar o Senhor nessa noite? Tem algum filho de Deus aqui nesse lugar? Amém. Aleluia. Aleluia. Então o Senhor diz na sua palavra que Ele colocou em nós o seu Espírito. E esse Espírito Ele clama: Abba, Pai. Paizinho querido. Amém? Aleluia. Abba, Pai. Abba, Pai. Abba, Pai. Olala, 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 Abba, Pai. Abba, Pai. Abba, Pai. Olala, 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 De volta pra casa ele veio, me deu um abraço e me chamou de filho. Botou um anel em meu dedo, calçou minhas sandálias e me deu uma roupa nova. De volta pra casa ele veio, me deu um abraço e me chamou de filho. Botou um anel em meu dedo, calçou minhas sandálias e me deu uma roupa nova. Pensei que a vida era comer só do meu suor, mas ele me deu tudo de graça. Pensei que ia voltar e viver só pra te servir, mas ele me chamou de filho. Abba, Pai. Abba, Pai. Abba, Pai. Olala, 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 Abba, Pai. Abba, Pai. Abba, Pai. Olala, 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 De volta pra casa ele veio, me deu um abraço e me chamou de filho. Botou um anel em meu dedo, calçou minhas sandálias e me deu uma roupa nova. De volta pra casa ele veio, me deu um abraço e me chamou de filho. Botou um anel em meu dedo, calçou minhas sandálias e me deu uma roupa nova. Pensei que viver e comer só do meu suor, mas ele me deu tudo de graça. Pensei que ia voltar e viver só pra te servir, mas ele me chamou de filho. Abba, Pai. Abba, Pai. Abba, Pai. Olala, 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 Abba, Pai. Abba, Pai. Abba, Pai. Olala, 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 Abba, Pai. Abba, Pai. Abba, Pai. Olala, 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 Aleluia. Nasceu como um filho, se nos deu. Ele é o próprio Deus e vive em mim. Debaixo de suas asas eu me escondi.
tuas mãos pelas portas da cidade. Na Nova Jerusalém, tua noiva vai entrar. O céu começa a se abrir, toda a terra se dobrou a ti. Cristo, Rei dos Reis, veio nos buscar. Leva-nos em tuas mãos pelas portas da cidade. Na Nova Jerusalém, tua noiva vai entrar. Cantamos Santo, Santo, Santo é o Senhor. Cantamos Santo, Santo, Santo é o Senhor. Ninguém me toca como você. Ninguém me vê como você me vê. Faz brilhar teu rosto sobre mim. Ninguém me toca como você. Ninguém me vê como você me vê. Faz brilhar teu rosto sobre mim. O céu começa a se abrir, toda a terra se dobrou a ti. Cristo, Rei dos Reis, veio nos buscar. Leva-nos em tuas mãos pelas portas da cidade. Na Nova Jerusalém, tua noiva vai entrar. Por toda minha vida, ó Senhor, te louvarei, pois teu fôlego é a minha vida e nunca me cansarei. Posso ouvir a tua voz, é mais doce do que o mel, que me tira dessa cova e me leva até o céu.
vi fogo e terremoto, vento forte que passou. Já vivi tantos perigos, mas tua voz me acalmou. Tu dá ordem às estrelas e ao mar o seu limite. Eu me sinto tão seguro no teu colo altíssimo. Não há velhos nem portas que se fechem diante da sua voz. Não há doença nem culpa que fiquem de pé diante de vós. E a tempestade se acalma na voz daquele que tudo criou, pois tua palavra é pura, é escudo para o que nele crê. Posso ouvir a tua voz, é mais doce do que o mel, que me tira dessa cova e me leva até o céu. Já vi fogo e terremoto, vento forte que passou. Já vivi tantos perigos, mas tua voz me acalmou. Tu dá ordem às estrelas e ao mar os seus limites. Eu me sinto tão seguro no teu colo altíssimo. Não há ferrolhos nem portas que se fechem diante da tua voz. Não há doença nem culpa que fiquem de pé diante de nós. E a tempestade se acalma na voz daquele que tudo criou, pois tua palavra é pura, é escudo para os que nele crê. Não há ferrolhos nem portas que se fechem diante da sua voz. Não há doença nem culpa que fiquem de pé diante de nós. E a tempestade se acalma diante da voz daquele que tudo criou.
Aleluia. Aleluia. O Senhor é bom. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Boa noite, amados. A graça e a paz. Amém. Vocês estão bem? Aleluia. Sente-se um pouco. Eu quero dar as boas-vindas a você. Dizer que é um prazer enorme estar aqui nessa noite. Aleluia. Para juntos aprendermos um pouco mais da palavra do Senhor. Os músicos, muito obrigado. William, se fosse por mim eu diria, fica aí para sempre. Aleluia. Que bom você estar aqui hoje. Nos alegramos com a sua vida. Amém. Aos demais, para alguns que não conhecem, é nosso irmão William. Já congregou aqui conosco. Hoje ele mora em Campo Formoso, mas hoje veio nos visitar. E nós recebemos com alegria e dizemos, seja bem-vindos. Amém? Aos demais também sejam todos bem-vindos a essa noite, a mais uma quinta nobre. Quantos aqui estão com expectativas? Aleluia! Eu também estou com muita expectativa, irmãos, para essa noite. Para o que o Senhor quer fazer aqui nesse lugar. Amém? Hoje nós vamos dar início a um novo tema. E o Senhor colocou no meu coração algo maravilhoso para essa temporada agora, durante esse mês, nas quintas nobres, falar um pouco mais da palavra de Deus, mas agora focando um pouco sobre nós, a imagem e semelhança de Deus. Amém? Quantos aqui creem que você é a imagem e semelhança de Deus? Aleluia. Então, amados, essas coisas elas precisam ser ensinadas no meio da igreja, amém? Porque o nosso papel, a nossa função aqui é estar sempre instruindo os cristãos, os filhos de Deus, acerca das verdades já ditas por Deus. E nós devemos atentar mesmo para tudo aquilo que o Senhor já falou, porque a palavra do Senhor ela não muda. Amém? Diga, a palavra do Senhor é verdade eterna. Amém? Aleluia. Então eu queria que você abrisse a sua Bíblia comigo em Gênesis e o capítulo de número 1. Aleluia. Todos estão me ouvindo bem? Amém? Oi? Um pouquinho abafado. É o calor ou é o som? Eu estou sentindo o calor, mas tudo bem. Acho que aos poucos a gente vai melhorar. Vê se o Gabriel dá uma melhorada ali. Então, amados, nas quintas nobres, nós já estamos há um tempo nessa temporada falando sobre algum tema específico durante o mês. Eu gostaria muito, mas muito mesmo, de que todos pudessem acompanhar todos os dias sobre esse assunto, sobre os temas em que nós estamos abordando durante as quintas nobres. Porque, irmão, geralmente nós passamos um mês falando de um mesmo assunto. E isso vai acrescentando algo na nossa vida. Quando você aprende hoje, na próxima quinta, torna a linkar com a quinta passada, isso vai trazendo crescimento para as nossas vidas. Eu vejo isso no Rema. Por quê? Porque você pega 2 semanas apenas falando sobre um assunto só. E isso acrescenta muita coisa na nossa vida. Mas, infelizmente, eu acredito que vai depender de cada um o desejo de querer aprender mais sobre a palavra de Deus. E eu louvo a Deus por você que está aqui hoje. Amém? Eu tenho certeza que Deus vai acrescentar algo ao seu coração nessa noite. Então, nessas últimas quintas nós temos falamos sobre o caráter de Deus, falamos um pouco sobre os princípios elementares da doutrina de Cristo, falamos sobre a unção, o qual é o poder de Deus disponível para mim e para você hoje desfrutar aqui na terra, enquanto nós estamos aqui. Amém? Nós temos coisas a realizar, a fazer aqui na terra, e as pessoas, aí no mundo natural falando, elas vão usar a sua capacidade, a sua inteligência, tudo aquilo que Deus já deu a todos nós. Mas para realizar algo no reino de Deus, nós precisamos da unção de Deus. E nós aprendemos aqui sobre o poder que Deus já disponibilizou para nós. Mas, quando eu orando ao Senhor, o Senhor disse, agora fala um pouco sobre aquilo que eu criei, segundo
a minha imagem e a minha semelhança. Sabe, irmãos, você se maravilha com a natureza? Deus criou coisas lindas, maravilhosas, sim ou não? Você olha, você contempla, nós temos aqui, sabe, uma cidade cercada de serras, a gente olha para esse horizonte, uma coisa maravilhosa. Você vai no mar, tem aquela imensidão maravilhosa que você pode contemplar. Tudo que Deus criou é muito lindo, é muito perfeito. Nós olhamos as coisas assim, nos maravilhamos com tudo isso. Mas eu quero dizer que nada que Deus criou a imagem e semelhança dele. De todas essas coisas que nós podemos contemplar com os nossos olhos, não foi a imagem e semelhança. Agora, eu e você, Deus criou a imagem e semelhança dele. Amém? E é algo que eu tenho percebido que se tornou um pouco difícil de nós olharmos para nós mesmos e dizer: como assim Deus me criou a sua imagem e semelhança? Porque uma vez que nós hoje olhamos para nós mesmos, nós às vezes não queremos aceitar aquilo que nós somos. Eu começo a falar do exterior. Eu tenho 20 anos, mais de 20 anos que trabalho numa profissão de cabeleireiro. E uma das coisas que as pessoas mais reclamam no dia a dia é da sua aparência. Seu corpo físico, de sua aparência exterior. E isso, irmãos, me remete a meditar um pouco na palavra, de que a gente dizer que as pessoas são a imagem e semelhança de Deus, vai de contra um pouco aquilo que nós aprendemos sobre Deus. Quantos aqui creem que Deus é perfeito? E que tudo o que Ele cria é perfeito? Tudo o que Ele fez é perfeito? Ele criou as coisas todas perfeitas, todas. E aí quando nós nos olhamos para hoje, eu fiquei olhando esses dias um vídeo que faz uma trajetória da criança até a velhice. E aí você, por um tempo a gente se olha e se vê bonitão, o corpo todo sarado, todo sadio, mas chega um tempo que a coisa começa a escapar das nossas mãos. Você não tem mais o controle, de repente você começa a envelhecer, começa a aparecer uma marca de expressão aqui, começa a aparecer um cabelo branco acolá, as suas forças já não são mais as mesmas, aquilo que você conseguia fazer, correr, andar, você já não consegue mais, você começa a perceber que agora você tem uma limitação. E aí você para e diz: como assim? Deus me criou a imagem e semelhança dele. Então quer dizer que Deus também enfraquece? Deus também se deteriora? Deus também envelhece? E essas coisas, irmãos, se a gente não entender como tudo aconteceu, fica difícil às vezes até de você querer aceitar um Deus como esse. Porque às vezes a pessoa vai dizer: como assim Deus me criou para hoje eu estar sofrendo isso, envelhecendo, me decompondo, me deteriorando, adoecendo? E nós precisamos entender exatamente como foi que as coisas aconteceram. Amém? Aleluia. Esse negócio gruda direto aqui. Deixa eu botar ele de novo aqui, deixa eu ver se vai dar certo. Todos abriram lá em Gênesis capítulo número 1:26. O capítulo 1 todinho é falando sobre a criação, sobre as coisas que Deus criou. Mas quando chega no versículo de número 26, Deus disse assim: e disse Deus. Quem foi que disse? Quantos sabe que Deus aqui está composto pelas três pessoas da Santíssima Trindade? O Pai, o Filho e o Espírito Santo. Diga: o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Amém? Então aqui os três estavam reunidos e disse: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança, e domine sobre os peixes do mar, e sobre as aves do céu, e sobre o gado, e sobre toda a terra, e sobre todo o réptil que se move sobre a terra. Verso 27. E criou Deus o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou. Homem e mulher os criou. Diga: homem e mulher os criou. Amém? Aleluia. Versículo 28. E Deus os abençoou. E Deus lhe disse: frutificai, multiplicai-vos e enchei a terra, e sujeitai
e dominai sobre os peixes do mar e sobre as aves do céu e sobre todo o animal que se move sobre a terra. Amém? Sabe, irmãos, esse texto que nós acabamos de ler aqui é algo muito importante para a vida do ser humano. Você começar a entender como foi que Deus criou a humanidade, como foi que Deus estabeleceu as coisas, vai fazer muita diferença na nossa vida. Eu me lembro que quando eu comecei a fazer o Rema, toda a matéria a gente voltava para Gênesis capítulo 1 e versículo 26. Toda a matéria que a gente ia fazer voltava para Gênesis capítulo 1 e versículo 26. Por quê? Essas coisas elas precisam ficar bem claras para mim e para você. Como foi que Deus nos criou. Sabe, irmãos, é um motivo de grande alegria saber que Deus, Ele criou todas as coisas falando, mas nenhuma delas Ele criou a imagem e semelhança de Deus. Quantos sabem que a imagem está falando de uma expressão, de algo que se expressa como Deus é? Ele nos criou para expressar aquilo que Deus é. E a semelhança é identidade, identificação daquilo que é Deus. Então Deus ele criou eu e você, uma imagem segundo Ele, e criou também uma semelhança. Quantos sabem que semelhante é igual? Semelhantemente a tal. Então, irmãos, quando a gente olha para as nossas limitações hoje, fica difícil de acreditar que foi Deus que nos criou, ou fica difícil de acreditar que um Deus é todo poderoso, sim ou não? Porque nós temos limites hoje, sim ou não? Mas você percebeu que aqui o que Deus começou a descrever, a partir do 28, ele diz, e Deus os abençoou. Quantos sabem que Deus só abençoa algo que é bom? Amém? Amém. A palavra do Senhor diz que todas as coisas que Deus ia criando, quando Ele terminava de criar, Ele observava, Ele olhava, conferia e via que era bom. Quando Ele criou eu e você também, a Bíblia diz que Ele observou, Ele olhou e Ele viu que era muito bom. Aleluia. Ele viu que era muito bom. E aqui no versículo 28, quando diz, e Deus os abençoou, e Deus lhes disse, frutifique, multiplique, enche a terra, sujeite, domine. Coisas poderosas temos aqui para aprender. Amém? Então nesses dias nós vamos falar um pouco sobre a nossa identidade em Deus. Mas percebe-se, irmão, que uma das coisas, um dos maiores investimentos do inimigo, nós temos um inimigo. Para que você entenda que nós não somos mais perfeitos como Deus nos criou, precisamos entender o que foi que aconteceu. Eu acredito que a maioria aqui já sabe, mas eu vou falar. Deus criou o homem perfeito. Lá no versículo de número 4, se não me falha a memória, é o versículo de número 4 de Gênesis, que diz assim, ó. Gênesis 1, versículo número 4. E viu Deus que era boa a luz, e fez Deus separação entre a luz e as trevas. A Bíblia diz que a terra era sem forma e vazia, que havia trevas sobre a face do abismo, mas Deus fez algo, disse, haja luz e houve luz. Mas o que foi que aconteceu? Deus observou e viu que a luz era boa, e Deus fez separação da luz das trevas. Amém? Deus ele estava para criar, para fazer a imagem e semelhança dele. E aquilo que ele ia fazer, ele não queria fazer nas trevas. Ele não queria fazer no escuro, ele queria fazer a luz que ele mesmo tinha gerado. E aí agora ele cria o homem, a sua imagem e semelhança, a luz daquilo que ele gerou. Só que, irmãos, as coisas foram acontecendo e o diabo, o nosso inimigo, ele veio e quis atrapalhar os planos de Deus. Ele quis, amém? Ele apenas fez uma tentativa. E ele conseguiu atrapalhar a nossa vida. Ele conseguiu trazer um problema para a nossa vida. Porque por conta do pecado, por conta da falta de fé no que Deus tinha falado, o homem pecou.
deixou de acreditar no que Deus disse e pecou. E daí para cá entrou uma situação no mundo chamado morte. E essa morte é isso que nos deteriora, é isso que nos enfraquece, é isso que nos limita hoje nesse mundo em que nós vivemos. É por isso que chega um tempo que os seus cabelos envelhecem. É por isso que uma hora a sua pele começa a enrugar. Eu sei que as mulheres não gostam de ouvir isso, mas é uma realidade em que nós vivemos hoje. Todos nós um dia esse corpo vai desfalecer. Amém? Mas o que Deus criou, Ele criou perfeito. Você precisa entender que você não ia sofrer nada disso. Você não ia passar por esse problema. Mas por conta da desobediência, nós sofremos isso. E aí o que é que o inimigo hoje ele tenta fazer comigo e com você? É nos enganar. É nos enganar de que nós não somos a imagem e semelhança de Deus. Como ele faz isso? Causando exatamente essas coisas, porque é impossível de você assimilar. Eu lembro que um dia eu fui falar para uma pessoa que ela era a imagem, ela foi criada à imagem e semelhança de Deus, e ela disse que esse Deus era um Deus muito fraco. Porque da forma como ela era, ela diz, eu não sou perfeita. Eu digo, de fato você não está hoje, mas Deus não te criou assim. E uma das coisas que nós precisamos entender também é que nós somos um espírito. Amém? Quantos aqui creem que você é um espírito? Nós somos um espírito, Deus nos criou espírito. Nós temos uma alma e habitamos nesse corpo. Sem entender essas coisas, irmãos, vai ficar difícil da gente conseguir avançar aqui. E aí, hoje, todo o investimento do inimigo é para nos afastar da identidade de Deus. Se tem uma das coisas que hoje o inimigo ele trabalha fortemente, se ele pudesse, ele apagaria o capítulo 1, capítulo 2, capítulo 3 do livro de Gênesis. Porque esses 3 capítulos vai dizer como Deus nos criou, vai dizer o que aconteceu e as consequências daquilo que, diante do que o homem fez, as consequências que hoje nós carregamos até os dias de hoje. E o trabalho de Deus também hoje é trazer para mim e para você, trazer novamente a consciência para nós de quem nós somos verdadeiramente nele. Amém? Então veja que há sempre um trabalho oposto. O inimigo sempre tentando nos distanciar, nos afastar cada vez mais, porque quanto mais você se afasta daquele que te criou, menos você vai ter entendimento da identidade de quem é Deus. E isso você vai começar a se olhar como você está hoje, não como você foi criado. Mas o Senhor, Ele quer nos trazer e fazer entender. Sabe, irmãos, se tem uma das coisas hoje que você precisa prestar atenção, a palavra do Senhor está dizendo, eu quero me deter um pouco nesse texto aqui, do capítulo 1 e do versículo 26. No 27 diz assim, criou Deus o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou, homem e mulher. Diga homem e mulher. Deus criou o homem e a mulher para ser a imagem e semelhança dele. Qual é a proposta do inimigo hoje? Qual é o trabalho hoje árduo do inimigo? É tentar tirar a consciência de que Deus criou o homem e a mulher. Talvez você nunca tenha entendido por que essa força tão grande aí para dizer que você não foi definido, que você um dia vai entender o que você quer ser. E isso, irmãos, é uma ideologia contra a palavra de Deus, contra a verdade de Deus. Porque eu não encontro na Bíblia dizendo que Deus criou outra coisa, a imagem e semelhança dele. A Bíblia está deixando bem claro que Deus criou o homem e a mulher. Se você é homem, se você é mulher, você foi criado à imagem e semelhança de Deus. Amém? Inclusive eu quero aproveitar para você que hoje está aqui, que você entenda de uma vez por todas hoje. Pode vir qualquer argumento, qualquer outra coisa, irmãos. Deus não criou outra coisa para ser a imagem e semelhança dele. O ser que Deus criou foi o homem e a mulher. Em outras versões vai dizer assim, macho e fêmea. Não tem um meio termo. É macho e fêmea que Deus criou para ser a imagem e semelhança de Deus. Qualquer outra coisa que o ser humano queira ser, ele jamais vai ser
a imagem e semelhança de Deus. Pastor, por que o Senhor está dizendo isso? Porque é a palavra que está falando, irmão. E nessa noite, a instrução do Senhor é para trazer de volta a identidade. Se já andou rondando a sua mente um pensamento querendo dizer que você pode ser o que você quer, não é de Deus. Não é de Deus. Porque Deus me criou para ser homem, macho, eternamente. Deus criou você para ser mulher, fêmea, eternamente. Qualquer coisa é procedência maligna. Qualquer coisa além disso, eu vou dizer de novo, é procedência maligna. Mas quantos sabe que é um pouco difícil de mudar isso uma vez que você já está inculcado? Depois que você se torna um adulto, que você tem convicção de que você é porque é um homem e de que você é porque é uma mulher, fica ou não fica mais difícil de mudar isso de você? É por isso, irmãos, que hoje a tentativa é de convencer a criança. Porque a própria palavra de Deus diz: ensina a criança no caminho que ela deve andar, e quando ela crescer, ela não se desviará. O inimigo, ele crê na palavra de Deus. Ele sabe que a palavra de Deus funciona como está escrito. E as tentativas hoje é de inculcar nas crianças de que eles não podem definir ainda se ele é homem ou se ele é mulher. Você já percebeu, já parou para analisar sobre isso? Para distorcer a imagem e a semelhança de Deus. Se não bastasse os seus cabelos brancos, se não bastasse as nossas rugas, se não bastasse o nosso fracasso, se não bastasse a morte. Porque fica um pouco estranho você entender que Deus criou você para morrer. Fica um pouco estranho você entender que Deus é bom, se Deus criou para você morrer. Então Deus está de brincadeira com você? Eu vou criar algo para depois morrer. Eu quero que você entenda, irmãos, Deus não criou você para a morte. Deus não criou eu e você para a morte. Pastor, e por que morremos? Consequência da desobediência. Consequência de não querer ser mais a imagem e semelhança dele. Aleluia. Mas Deus não desistiu do seu plano. Deus não desistiu do seu plano. E eu vou dizer mais, o plano de Deus também não fracassou. Deus não está frustrado com o plano dele. Nós nos frustramos com a situação que nós vivemos hoje, mas o plano de Deus não está frustrado. Você se alegra com isso? Amém. O que é que eu estou querendo dizer para você nessa noite? Aqui há uma chance. Há uma chance. Há uma oportunidade de você voltar a ser o que você foi criado. Aleluia. Essa é a minha expectativa, irmãos. Essa é a minha expectativa de voltar ao plano perfeito de Deus. Porque eu creio que Deus é perfeito. E tudo o que Ele faz é perfeito. Se eu não estou perfeito, eu tenho certeza que não é a vontade de Deus. Amém? E aqui começa, e eu quero mesmo falar um pouco sobre isso, que Deus criou o homem e a mulher, macho e fêmea. Os criou segundo a sua imagem e semelhança. Amém? Teria mais coisas, eu sei que durante esse mês nós vamos ter mais coisa para falar aqui sobre domínio, sobre sujeitar, sobre frutificar, sobre multiplicar. Tem muitas coisas para a gente aprender de que nós somos imagem e semelhança de Deus. Amém? E eu tenho certeza que se você atentar os ouvidos mesmo, inclinar os seus ouvidos para a palavra do Senhor, acerca das coisas que Ele vai falar, você vai aprender muito sobre quem você é em Cristo Jesus. Amém? Abra lá em Romanos, capítulo número 8, o versículo de número 28. Romanos. Aleluia. O Senhor é bom? Sabe, irmãos, se você chegasse em uma construção que ela foi construída muito bem feita, mas você encontra ela em ruínas. E aí alguém chega e diz: olha, o arquiteto, o engenheiro que fez essa obra aqui é o melhor engenheiro, é o melhor arquiteto do mundo. Mas você não entende nada do que aconteceu e você começa a olhar para aquela construção, para aquela obra, e ela está em ruína.
ela está se deteriorando. Você consegue avaliar esse construtor, esse bom arquiteto, pelaquela obra que está já desgastada? Você não vai saber avaliar ele, quão bom ele é. Você não vai saber identificar como é que esse construtor fez ou realizou aquilo dali. Porque as coisas já estão em decomposição, já está sendo deteriorado. Mas de repente você está ali analisando aquela construção e chega alguém que participou. Foi alguém que ajudou a construir aquilo dali. Foi alguém que fez parte também, que assinou sobre aquele projeto que construiu, que foi construído sobre aquela obra, mesmo ela em ruínas, mesmo ela já deteriorando. Ele vai chegar e vai avaliar, diz: rapaz, o que foi criado aqui hoje está deteriorado. Mas ele vai começar a olhar para algumas coisas e dizer: rapaz, o material que foi usado aqui foi um material de primeira qualidade. Rapaz, as fundações que foram feitas aqui foram muito bem feitas. Esse engenheiro é um engenheiro perfeito, ele é muito bom, tudo que ele faz caprichoso. Ele vai conseguir identificar, mesmo estando em ruínas. A Bíblia está dizendo que Deus diz façamos. Quando ele disse façamos, era o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Nós estávamos em decomposição, nós estávamos sendo destruídos na mão do inimigo, mas um dia Jesus desceu e se fez carne e veio habitar entre nós e começou a olhar para a criação da qual ele tinha criado, da qual ele tinha feito, que ele sabia que o Pai era perfeito. Ele começou a olhar para mim e para você e dizer: está em decomposição, mas eu e o Pai e o Espírito Santo, nós ainda sabemos como restaurar, como recuperar aquilo que um dia sofreu os danos. Ele começou a olhar para mim e para você e viu que em mim e você, independente do que já estivesse deteriorado, ele viu que ainda tinha algo que foi feito de qualidade, que podia ser restaurado. Aleluia, 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 aleluia. Abriram lá em Romanos capítulo 8, versículo 28, diz assim: e sabemos que todas as coisas... Quando sabe que todas as coisas, é todas as coisas, contribui juntamente para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Quantos aqui foram chamados? Amém. Quantos aqui foram chamados? Amém? Deus chama a todos, mas nem todos ouvem a sua voz. Mas aqueles que ouvem a sua voz e vêm, não é mais segundo o seu propósito, agora é segundo o propósito de Deus. E você precisa entender qual é o propósito de Deus, qual é o principal propósito de Deus nos chamar hoje de volta para Ele. Ele diz que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito, porque os que dantes conheceu, também os predestinou para serem conforme o quê? A imagem de seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. E aos que predestinou, a estes também o chamou, e aos que chamou, a estes também justificou, e aos que justificou, a estes também glorificou. Aleluia, aleluia. Ele chamou com um propósito. Primeiro, ser o quê? Ser a imagem e semelhança de quem? Do seu Filho, o primogênito. Agora a palavra está dizendo que a todos que ele chamou, a estes também justificou, e aos que justificou também glorificou. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Diga: eu sou justificada. Eu sou justificada. Aleluia. O agir e o trabalhar de Deus já começou nas nossas vidas. Para o plano perfeito dele, para o plano da restauração, porque o propósito de Deus qual é? Nos tornar semelhante novamente a Ele, assim como Ele é. E Ele trouxe agora o seu Filho para quê? Para que nós pudéssemos nos espelhar em Cristo Jesus. Ele dizendo que Jesus é o primogênito dentre muitos irmãos, né? Ele é o primeiro, mas virão muitos. E aqui está eu e você para
sermos restaurados por Deus para nos tornar exatamente como Ele é. E a primeira coisa, irmãos, que Deus fez em nós foi nos chamar. Depois nos justificou. Por quê? Porque nós éramos pecadores. Nós estávamos separados de Deus. Nós éramos inimigos de Deus. Nós não podíamos andar na presença do Senhor. Nós não podíamos nem sequer ser tocados por Ele, porque nós estávamos incompatíveis por Ele. Mas uma vez que você creu naquilo que Jesus fez, e agora nós recebemos a salvação, Ele nos justifica e começa agora em nós o processo de restauração. É por isso que a palavra diz lá em 2 Coríntios capítulo 5, versículo número 17, que nós somos uma nova criatura em Cristo Jesus. O seu espírito, que estava separado de Deus, agora foi reconectado, agora foi reconciliado, e agora Deus pode começar a trabalhar na minha e na sua vida. Amém? Aleluia. Vá lá para Colossenses capítulo número 1 e o versículo número 13. Colossenses capítulo número 1 e o versículo número 13. Diz assim: o qual nos tirou. Quem foi que nos tirou? Jesus, o qual nos tirou da potestade das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor. Verso 14: em quem temos a redenção pelo seu sangue, a saber, a remissão dos pecados, o qual é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação. Lembra que Deus, no início, Ele disse: haja luz e houve luz? Deus separou a luz das trevas e Deus viu que a luz era boa. Mas, irmãos, uma vez que nós pecamos, uma vez que nós caímos, agora nós estávamos no mundo, no império das trevas. Nós estávamos em trevas e Deus, Ele não compactua, Ele não habita, Ele não vive nesse lugar de trevas. E para isso, quando nós fomos alcançados, o que foi que Ele fez? Ele nos tirou do império das trevas. Deus sabia que Ele precisava tirar eu e você de lá, do império de trevas para o reino de luz. E quando fala de trevas, é falta de conhecimento. Sabe, a distância que nós estávamos de Deus, não conhecendo mais a imagem de Deus, não conhecendo mais como Deus é, não entendendo mais como nós fomos criados, nós estávamos em trevas. Sabe, a falta do conhecimento é treva, mas Jesus, Ele nos transportou desse império de trevas para o reino de luz do seu amor. Para agora nós começar a olhar e a enxergar aquilo que não está de acordo, aquilo que não está, de acordo com o que Deus nos criou, e começar a transformação na nossa vida. Mulheres, eu sei que as mulheres gostam disso. Quantas aqui conseguem se arrumar? Quantas aqui conseguem se maquiar diante do espelho no escuro? O espelho não está lá? Você não está lá? Mas no escuro você consegue fazer a sua maquiagem? Você consegue se ver se você está bem vestido ou não? Você consegue se ver se o seu cabelo está arrumado ou não? É para isso, irmãos, que Deus nos transportou do império de trevas para um reino de luz. Aonde está existindo confusão, você não está entendendo. Você precisa trazer luz para essa área, para que você possa enxergar de acordo com a palavra de Deus. E qual é o espelho? É a palavra. É a palavra, é você olhar para a palavra. O que foi que Deus te criou? Homem e mulher. Se tem alguma coisa dizendo que você deve ser qualquer outra coisa, está de acordo com a palavra? Quando você se olha no espelho, você está se vendo como Deus te criou? Aleluia, aleluia. É na luz que você vai começar a olhar para o espelho e você vai ver se você está de acordo com aquilo que foi criado, porque a palavra é o próprio Jesus. É como se você colocasse um espelho aqui na sua frente, e nesse espelho Jesus estivesse dizendo: olha, você precisa olhar a ponto de ver refletido no próprio espelho o próprio Cristo. Aleluia, obrigado pelos amém. É esse o propósito de Deus, para que você comece a se ver como Deus te criou.
Foi para isso que Ele te tirou do império das trevas e nos transportou para o reino de luz, do seu amor. Para que lá você possa se ver exatamente da maneira como Deus quer que você se veja. E aqui ele diz no versículo 15 que o qual é a imagem do Deus invisível, o primogênito da criação. Então, irmãos, os planos de Deus, eles não, como eu falei, eles não se frustraram. O diabo, ele não tem poder para impedir de que os planos de Deus se realizem na minha e na sua vida. E eu estou falando aqui, não estou falando de coisas, eu estou falando de restabelecer aquilo que você é em Cristo Jesus. Porque nós fomos separados, mas em Cristo Jesus, lembra que aqui a palavra está sempre falando que Jesus é o primeiro? Foi por isso que Jesus precisou vir e se fazer carne aqui e habitar entre nós. Porque Deus diz, Ele é o primeiro. Quantos creem que Jesus é perfeito? Amém. Ele não pecou. Ele se fez pecado, mas Ele não pecou. E aqui a palavra está dizendo o qual é a imagem do Deus invisível. Jesus, ele é, lá em Hebreus capítulo número 1, vai dizer que Jesus é a expressão exata do Pai. Amém? E o alvo é que nós possamos olhar para Cristo e nos tornar como Ele é. Estou falando hoje apenas só da imagem e semelhança. Amém? De você começar a se ver, porque as demais coisas que precisam acontecer, quando se trata de falar de autoridade, quando se trata de falar de santidade, quando se fala de domínio, de todas essas coisas, se antes você não começar a entender de que você é exatamente aquilo que Deus te criou, você não vai conseguir fazer essas outras coisas. Aleluia! E nós fomos chamados e justificados para nos tornar aquilo que Deus é. Mas nisso tem uma condição, porque Deus já realizou todas essas coisas em Cristo Jesus. É por isso que ele fala, estando nele, por meio dele, através dele. O centro é Jesus. Se você estiver nele, Jesus disse, se eu estiver em vós, se vós estiverdes em mim, e as minhas palavras estiverem em vós, pedireis o que quiserdes, e será feito. Aleluia. É uma conexão. É uma conexão, você voltando ao plano perfeito. Percebe-se que há uma condição aí. Deus, ele já estabeleceu. Irmãos, em Cristo Jesus, o plano de Deus já se realizou. Se nenhum ser humano mais quisesse, aceitasse a Jesus, em Cristo Jesus, Deus já realizou, porque ele diz que nele, ele realizou todas as coisas. Jesus cumpriu o propósito de Deus, ele morreu na cruz para nos trazer a restauração e voltou para o Pai. E agora todos quantos estiverem nele, mas a condição hoje é se eu e você deixar Deus trabalhar na nossa vida. Então, irmãos, para que nós possamos nos tornar a imagem e semelhança de Deus, voltar ao plano perfeito, nós precisamos inclinar os nossos ouvidos para o que o Senhor fala. Amém. Domingo eu falei um pouco aqui sobre as muitas vozes que há no mundo. E muitas vozes hoje, o propósito dela é trazer você, levar você para mais distante do que Deus te criou. A maioria das vozes que você ouve hoje é te levando para o mais longe, para o mais distante da realidade que você é em Cristo Jesus. E eu estou falando para crentes. Eu estou falando para aqueles que já estão em Cristo Jesus. Mesmo você tendo recebido a salvação, mas as vozes hoje no mundo ainda tentando levar você para um plano bem distante. Mas a voz do Senhor, incansadamente, todos os dias, todas as vezes, falando comigo e com você, é para dizer, você foi criado em imagem e semelhança. Você é meu filho amado. Eu te gerei. Foi eu que te criei segundo a minha perfeição. E eu estou aqui para restaurar a sua vida, para trazer você de volta à perfeição daquilo que você foi criado. Você quer ver uma coisa como há uma voz que tenta levar você, vai dizer que você um dia vai ser perfeito? A primeira coisa que você vai ouvir diz que ninguém vai poder ser perfeito. Mas eu fico com o que a palavra diz.
A palavra diz, irmãos, que um dia nós seremos assim como Ele é. Aqui em Romanos, quando nós lemos aqui, diz que você já é glorificado. Por quê? Deus já realizou em Cristo Jesus. Todos aqueles que estiverem nele, permanecerem nele, continuar nele, um dia nós seremos glorificados. A provisão já veio. É só permanecer, é perseverar. Mas qual é a tentativa hoje, ainda até hoje, do inimigo? É nos afastar. Porque quanto mais distante você ficar, você não vai ouvir. E se você ouvir, não vai entender. E se entender, muitas vezes não vai obedecer àquilo que Deus está falando. Porque Deus ele está sempre tentando nos trazer para o centro da vontade dele. Amém? Se cada um que está em Cristo permanecer até o fim e deixando Deus agir, deixando Deus trabalhar, deixando Deus, sabe, fazer o que Ele sabe fazer, da maneira como Ele sabe fazer, eu tenho certeza que um dia nós nos veremos, um dia nós nos encontraremos com Ele e nós vamos, como está na palavra, olharemos nele face a face e vamos dizer, de fato, o Senhor nos criou a sua imagem e semelhança. Que hoje possa cair por terra muitas mentiras que você já ouviu, mas que você comece a interiorizar, que você comece a guardar no seu coração as verdades que Deus já disse ao meu e ao seu respeito. Porque é isso que vai prevalecer na minha e na sua vida. Irmãos, eu falo com convicção daquilo que começou dentro de mim. Porque todas as vezes que eu olhava para Gênesis capítulo 1 e versículo número 26, eu também via que tinha alguma coisa que estava errado. Mas aí eu comecei a olhar para a palavra e entender de que Deus não falha, Deus não erra, Deus não muda. E aí eu fui entender que o problema estava em mim, causado pelo pecado, causado por aquele que se levantou contra o plano perfeito de Deus. Sabe, irmãos, foi tão sério que eu passei a entender, por exemplo, você sabia que uma pessoa que vai nascer daqui a 100 anos, 200 anos, mas ele já foi criado antes? Amém. Você sabia disso? Amém. Você sabia mesmo? Porque quando Deus te criou, Ele criou perfeito. Ele nos criou perfeito. Como foi? Era para repetir essa frase que eu... Uma pessoa que vai nascer, que venha nascer daqui a 100 anos ainda. Mas ele vai se materializar, mas ele já foi criado antes de tudo. Por quê? Deus ele já criou todas as coisas. E a imagem e semelhança de Deus, ela depende de duas coisas aqui na terra. Para que ela seja multiplicada, para que ela seja novamente gerada. Quantos sabem que o que é que precisa para um homem ou uma mulher nascer? Ser gerado? De um homem e de uma... Precisa de quê? De um homem e de uma mulher. Para que gerem esse corpo. Mas quando o corpo é gerado, o Espírito de Deus, o sopro de vida é soprado nesse ser. Que ele já foi criado antes. Perfeito. 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 Mas, pastor, e por que Deus permite que isso aconteça? Se Deus sabe que essas coisas, hoje o mundo está desse jeito, que o homem pecou, e por que Ele ainda permite que as coisas continuem acontecendo? Por que Ele ainda permite que crianças venham a nascer nesse mundo de pecado e que um dia eles possam sofrer? Porque Deus não pode voltar atrás na sua palavra. Amém. Deus não pode negar a sua palavra. Eu vou dizer uma coisa para você, irmãos, isso um dia por revelação, isso foi tão forte dentro de mim. Porque quantos sabem que um ato sexual fora de alianças é pecado? Sim ou não? Quantos sabem disso? É pecado, irmãos. O sexo ele é sagrado dentro de alianças. Tem menores de idade aqui, mas eu sei que eles já ouviram falar sobre isso. E é melhor eles ouvirem falar da forma correta do que eles ouvirem falar da forma errada. O sexo foi algo sagrado de Deus para gerar outra imagem, da continuidade daquilo que Ele começou. Agora veja quão forte é que mesmo em pecado, Deus não pode negar a sua palavra. Se um homem e uma mulher tiver um ato sexual e gerar um corpo ali, ele tem que colocar a vida nele.
Isso para mim é muito forte. Deus tem que assistir um ato de pecado e não voltar atrás na sua palavra, mesmo assim ele colocar a vida lá. Pastor, e se essa pessoa depois vier sofrer? Ele já realizou o plano. Ele não vai fazer, ele já fez. Ele já trouxe a solução. É por isso que agora precisa reconciliar o mundo com Cristo. Porque não importa o quanto você sofreu, em Cristo tudo é resolvido. Em Cristo tudo é restaurado. Em Cristo tudo é restabelecido. Em Cristo não importa o dano que foi causado, não importa a destruição que foi causada. O construtor, aquele que fez todas as coisas, aquele que fundou tudo, ele sabe exatamente como criar novamente, como refazer tudo novamente. É por isso que quando você entrega a sua vida para Jesus, diz que seu espírito agora é zerado, novinho em folha, uma nova criatura. Quando fala isso, a expressão certa é como se nunca tivesse sido usado. Eita glória! Aleluia. Talvez você nunca nem pensou o que foi que aconteceu no dia que você levantou as suas mãos e entregou a sua vida para Jesus. O seu espírito agora foi recriado novamente. Sabe, irmãozinho, no dia que eu tive esse entendimento de que Deus ele não pode voltar atrás da sua palavra, porque a minha pergunta era essa: uma vez que Deus sabe que vai dar errado, por que Deus ainda permite as coisas que estão acontecendo? Porque Ele já conquistou, Ele já fez, Ele já solucionou o problema, Ele já trouxe a provisão. Se você voltar, se reconectar com Ele, Ele é especialista para fazer tudo de novo. Amém? Aleluia. E aí, irmãos, Deus ele faz dessa forma. É por isso que o nosso trabalho hoje, eu e você, primeiro é entender que nós somos a imagem e semelhanças. Viver uma vida dedicada para que cada vez mais nós possamos expressar quem Deus é através da nossa vida. Eu vou dizer para você, irmãos, o mundo ficou tão distante de Deus, a humanidade ficou tão distante de Deus, que um pouquinho de Deus que você conseguir expressar, eles vão conseguir enxergar. Um pouquinho de Deus que você conseguir expressar na sua vida, eles vão conseguir enxergar. Nós somos responsáveis hoje por expressar a imagem de Deus, a semelhança de Deus. Como? Sendo o que Ele é. O que foi que Deus derramou no meu e no seu coração? Amor. A Bíblia diz que Deus é amor. Então nós podemos ser amor. Inclusive o apóstolo João vai falar que ninguém jamais viu a Deus. Mas uma vez que você anda em amor, você expressa Deus através da minha e da sua vida. Amém, irmãos? Mas a tentativa do inimigo é o tempo todo tentar distanciar você disso, para que outros não possam ver. Eu quero que você abra comigo lá em Filipenses capítulo 3, já vou encerrar. Filipenses capítulo 3 e o versículo número 12. Aleluia. O Senhor é bom? Você se alegra com a proposta do Senhor? Com o propósito dele? Qual é o propósito deles? Nos trazer de volta. Qual é o propósito dele? Restaurar a nossa vida, restabelecer, nos devolver todas as coisas que nós perdemos, a autoridade, o domínio, sabe, a alegria, a paz. Por isso que a coisa que nos tirava a paz, Ele agora nos restaurou. Porque lá em Romanos capítulo 5 ele diz assim: tendes paz, justificados pois, tendes paz com Deus. Justificados, nos trouxe de volta a paz com Deus. Amém? E aqui em Filipenses, no capítulo... Se eu achar aqui que entrou um negócio me atrapalhando aqui. Aleluia. Deixa eu abrir aqui. Aleluia. Filipenses, capítulo de número 2.
Porque não importa como você está, não importa como você chegou para o Senhor, não importa como Ele te alcançou, o que importa é se você crê no que Deus está dizendo. Porque quantos crê que tudo é possível para Deus? Você crê que Deus pode restaurar a sua vida? Você crê que Ele pode te devolver tudo que você já perdeu? Você crê que Deus pode te trazer de volta para estar no lugar de paz, de segurança, de alegria? Mas, porque não basta Deus crer, não basta Deus poder. Porque Deus tudo Ele pode, tudo Ele quer fazer de bom, de maravilhoso na minha vida. Mas a segunda parte é comigo e com você. Primeiro é se você quiser. Porque Deus, Ele não vai de contra o livre-arbítrio. Ele não vai de contra a sua vontade. Sabe, irmãos, quando nós entendemos o que foi que aconteceu conosco, por que nós estamos nessa condição, nessa situação que nos encontramos hoje, Deus, através da sua palavra, através da verdade que Ele nos fala, Ele vai trazer e deixar claro o que foi que nos causou isso. O que foi que nos deteriorou, o que nos estragou, o que nos trouxe um prejuízo. Mas Ele diz: ei, eu já resolvi essa situação, e se você quiser, se você quiser e deixar, eu agora posso realizar. E se você crer, porque Deus pode, mas nós precisamos crer que Ele pode. Amém? Porque a palavra diz: tudo é possível ao que crê. Sabe, irmãos, eu como um pastor, muitas vezes eu tenho perguntado: Senhor, o que eu posso fazer por essas pessoas? Senhor, o que é que eu faço para ajudar essa pessoa nessa situação? Ele disse: prega a minha palavra, porque a fé vem pelo ouvir. E se ele crê, já é. Se você crê, tudo se torna possível para você. Se você crê, tudo se torna possível para você. Amém? Filipenses capítulo 2 e o versículo de número... Eu acho que eu perdi o texto. Aleluia. Mas não saiu da Bíblia não, amém? O Senhor é bom. Deixa eu voltar para o que eu estava. O capítulo 3. Filipenses capítulo 3, o versículo número 12 e o 14. O apóstolo Paulo, ele nos traz uma instrução maravilhosa aqui, irmãos. Ele diz assim, a partir do versículo 12, qual é a proposta de Deus? Nos trazer a perfeição, nos trazer de volta ao nosso lugar de origem. E uma das coisas que nós mais sofremos como cristãos é que, geralmente, o mundo, inclusive, eles querem nos julgar. Ah, você quer dizer que você é perfeito agora? Você é bonzão, que você é melhor do que os outros? Não, irmãos, não somos melhor do que ninguém. Mas a proposta de Deus é para todos, sim ou não? Mas é para aqueles que aceitam e querem. Agora, aqueles que aceitam e querem, com certeza, se continuar fazendo aquilo que Deus instrui a fazer, um dia nós alcançaremos. E aqui o apóstolo Paulo, ele traz essa instrução, ele diz assim: eu não estou querendo dizer que já consegui, eu estou lendo na NTLH aqui, ele diz: eu não estou querendo dizer que já consegui tudo o que quero ou que já fiquei perfeito, mas continuo a correr para conquistar o prêmio, pois para isso já fui conquistado por Cristo Jesus.
É claro, irmãos, que não penso que já consegui isso. Porém, uma coisa eu faço: esqueço aquilo que fica para trás e avanço para o que está na minha frente. Corro direto para a linha de chegada, a fim de conseguir o prêmio da vitória. Esse prêmio é a nova vida para a qual Deus me chamou por meio de Cristo Jesus. Aleluia! Glória a Deus! Então, irmãos, que eu vejo nesse texto, eu me maravilho, porque o apóstolo Paulo, ele diz assim: olha, não é que eu me considere já perfeito. E quando ele fala que não se considera perfeito, é uma outra coisa que geralmente é um outro extremo de algumas pessoas às vezes chegarem a pensar isso. E assim como você entende que você não é perfeito, né, mas que Deus pode te levar à perfeição, que nós devemos correr para esse alvo, né, focar nisso que Deus já propôs para nós, nós precisamos também tomar o cuidado para que nós não nos achamos, não venhamos a nos achar que já estamos perfeitos. Porque tem gente que acha que já é obra-prima, que já foi, a escultura já está pronta já, e agora é só invernizar e ir, né? Mas não, irmãos, enquanto nós estivermos aqui, nós estamos sendo aperfeiçoados. Agora Paulo diz: agora uma coisa eu faço, esquecendo-me das coisas que ficam para trás, aquelas coisas que tentam nos prender, que tentam nos distanciar mesmo desse plano de Deus, as coisas que tentam nos levar para distante de Deus. Ele diz: essas coisas eu faço, eu esqueço delas, eu deixo elas para trás e eu foco para aquilo que está proposto diante de mim, em Cristo Jesus. E aí ele encerra dizendo que o alvo dele esse prêmio é a nova vida para a qual Deus me chamou. Você crê que Deus te chamou? Amém? E ele te chamou para quê? Para você continuar do mesmo jeito? Ele te chamou para você viver uma vida miserável que nós vivíamos? Ele te chamou, ele enviou o seu Filho para nos salvar, para nos resgatar do império das trevas, para que a gente continuasse do mesmo jeito? Não, há uma proposta de Deus, há um propósito de Deus. Por isso que em Romanos capítulo 12, ele vai dizer assim: não vos conformeis com esse mundo. Não se conforme com o que o mundo está dizendo, com as propostas que o mundo faz, com as coisas que o mundo está querendo implantar em mim e em você. Não se conforme com essa ideia de que homem pode ser o que ele quiser e mulher ser o que ela quiser. Não, você é homem, você é uma mulher, uma imagem e semelhança de Deus. Não se conforme com isso, mas antes renove a sua mente pela palavra de Deus. Para quê? Para que você possa um dia experimentar a boa, agradável e perfeita vontade do Senhor. Amém? Então há uma proposta de Deus, irmãos. Jesus, ele veio com um propósito. E eu quero encerrar essa mensagem hoje te lembrando que Jesus, ele foi naquela cruz. E hoje eu vejo muitas pessoas dizendo assim: oh, coitadinho, sofreu tanto, ou porque fizeram isso com o bichinho, porque esmagaram ele, porque bateram tanto, porque fizeram tanto. Irmãos, com um propósito: nos trazer de volta, nos trazer de volta, nos trazer de volta a comunhão com o Pai, nos trazer de volta para o nosso lugar de origem, da onde nós nunca deveríamos ter saído. Ele veio com um plano de restabelecer tudo novamente. E quando você olha para a palavra de Deus, é por isso que o inimigo, ele não está satisfeito, ele não quer que você aprenda acerca dessas verdades aqui, porque o propósito de Deus começa na minha e na sua vida, quando você decide entregar a sua vida para Jesus, quando você se arrepende do caminho, da direção que você estava indo, e você se volta para Deus, o propósito de Deus na sua vida começa a acontecer. Amém? Aleluia. Aleluia. E durante esse mês, irmãos, nós vamos estar falando sobre aquilo que Deus criou, a sua imagem e semelhança. Homem e mulher os criou, de todas as coisas que os seus olhos podem contemplar, de todas as coisas belas que os seus olhos podem ver, de todas as coisas maravilhosas que você pode desfrutar aqui nessa terra, de tudo aquilo que você pode tocar, sentir, sabe, usufruir.
Mas nenhuma dessas coisas que você pode ver, sentir e tocar, se compara ao que Deus fez em mim e você. Você é especial. Você é precioso. Eu estou aqui hoje, nessa noite, para te dizer que não importa o que aconteceu. O que importa é o que vai acontecer a partir de hoje em diante. Se você crê na palavra de Deus, o plano de Deus não vai falhar. Deus já estabeleceu na sua palavra. Há um plano perfeito de Deus. Nós cantamos aqui na estante. Um dia as portas vão se abrir e nós vamos entrar pelas portas da nova cidade. Deus já estabeleceu todas as coisas na sua palavra. Ele diz que todas as coisas estão sustentadas pela sua palavra. Aquilo que Deus falou, Ele vai cumprir, Ele vai fazer. E lá no início Ele prometeu que Ele resolveria essa situação que um dia o inimigo causou em mim e em você. Então, irmãos, você não é uma carne, você não é uma alma, você é um espírito. E tudo que Deus quer é reconectar o seu espírito com Ele. Mas hoje também Ele quer que você se volte de todo o seu entendimento, com todo o seu corpo para Deus, para que Ele possa manter o seu corpo físico o tempo que você precisa estar aqui, mas um dia Ele te conduzir para a eternidade, e já tem toda uma vida preparada para mim e para você. Quantos aqui creem que tudo já está pronto? Tudo já está preparado? Então a função agora é nós, irmãos, que vamos ter que fazer. E eu estou aqui nessa noite para dizer para você que se alegre, volte. Se você um dia questionou a Deus porque você vive determinadas situações, saiba que não é Deus o culpado. Ele também não está satisfeito com isso que aconteceu comigo e com você. Ele também nunca esteve satisfeito. E Deus não te condena. Deus, Ele não te critica. Deus, Ele não está querendo castigar você. Ele está querendo restaurar você, restabelecer você de volta ao plano perfeito dEle. Amém? Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. Então nós somos, irmãos, a imagem e semelhança de Deus. Nós somos os únicos aqui na terra que Deus fez a imagem e semelhança. Inclusive você, foi colocado aqui na terra, e a terra é como uma extensão do céu. E aquilo que era lá no céu era para ser aqui na terra. Não foi à toa que quando Jesus passa a ensinar os seus discípulos sobre uma oração, Ele diz que seja feito aqui na terra como no céu. Diga, seja feito aqui na terra como no céu. Diga, eu serei restaurado. Eu serei aquilo que Deus me criou para ser. Aleluia, aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Você que já é nascido de novo, você que já está em Cristo Jesus, Deus tem uma nova vida para você. Se tem alguém aqui nessa noite que ainda não fez uma aliança com o Senhor e quer nessa noite começar, dar o primeiro passo, entrar no propósito de Deus para a sua vida. Porque o propósito de Deus começa com o novo nascimento. Você entregando a sua vida para Jesus. Quantos sabem que Jesus é aquele que nos restaura? Então agora aquilo que você não sabia mais o que fazer, ou que você pensava até que não tinha mais jeito, que não tinha mais solução, Jesus, Ele sabe resolver todas essas coisas. E se você confiar que Deus, Ele é poderoso para te salvar, para restaurar a sua vida, para restaurar o seu casamento, para restaurar a sua família, hoje é sua noite. Eu quero convidar você a ficar de pé nesse momento. Tem alguém aqui nessa noite que ainda não fez uma aliança com o Senhor e quer entregar a sua vida para Jesus? Todos salvos? Todos salvos? Aleluia. Eu quero chamar você a ficar de pé. Eu quero orar com você. Aleluia. 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 Senhor, nós te louvamos, te agradecemos. Obrigado, Pai, pelo teu grande amor, que nunca nos abandonou. Pai, eu oro nessa noite por cada um dos meus irmãos que aqui estão. Eu oro, Pai, para que eles entendam que Deus tem um plano perfeito para a vida deles. Eu oro, Pai, para cada uma das pessoas que estão aqui entendendo que Deus está interessado em restaurar a sua vida, em restaurar a sua família, em restaurar as suas finanças, em restaurar os seus negócios,
em restaurar tudo aquilo que Deus criou você para fazer. Porque Deus criou uma terra, a terra era sem forma e vazia, mas Deus arrumou todo o caos que estava aqui, estabeleceu a sua ordem e colocou nós aqui como responsáveis para resolver tudo isso. Hoje nós sabemos que estamos vivendo em um mundo caído, mas você tem um mundo do qual você é que domina. A sua casa é você que domina, a sua família é você, é o seu mundo, você pode determinar como ela deve ser. A sua família, a sua empresa, os seus negócios, os seus convívios, você pode determinar como é que eles deverão ser, segundo a palavra de Deus. Por isso, Pai, nessa noite, obrigado, Senhor, eu te dou graças em nome de Jesus, o plano perfeito. Obrigado, Senhor, porque o Senhor enviou o seu Filho amado para morrer naquela cruz e restaurar e trazer-nos de volta para o Senhor. E agora o Senhor poder cuidar das nossas vidas. Eu te dou graças, Pai, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Tem alguém aqui nessa noite que chegou aqui com alguma dor, com alguma enfermidade e quer oração para ser curada? Tem alguém? Se tiver alguém, eu quero orar por você. Deus, Ele estabeleceu isso através de Jesus. E enquanto nós estivermos aqui, Deus quer que você usufrua de saúde divina, que você ande em novidade de vida. E se você está aqui e você quer uma oração, eu posso orar por você. Todo mundo sarado e curado? Para a honra e glória do Senhor? Aleluia, glória a Deus. Então, nesse momento nós vamos recolher os nossos dízimos e as nossas ofertas. Já estou encerrando a mensagem de hoje. Você já fica de pé mesmo aí. Nós vamos fazer isso nesse momento. Dízimos e ofertas, irmãos, é uma ordenança do Senhor. Se você vai dizimar, você pega o envelope azul. E se você vai ofertar, você pode pegar o envelope vermelho. Aleluia. Sabe, irmãos, até isso, porque para que você possa cumprir com essa ordenança, você precisa entender quem é o seu pai e como foi que ele lhe criou. Porque eu acredito que uma vez que você não entende esse princípio, como você foi criado à imagem e semelhança dele, e você se vê numa situação que está hoje, seria um pouco difícil de você ter uma gratidão a Deus, para devolver a Ele, para dar a Ele, oferecer algo a Ele. Mas uma vez que você entende que alguém bagunçou a sua vida, mas Deus veio para nos restaurar, veio para nos salvar, e há gratidão no seu coração, não tem como você não gerar alegria e querer fazer algo para Deus. Amém? Então dízimo é uma ordenança do Senhor. Ele diz: trazei